Amém. Saúde a todos, uma boa noite e a paz do Senhor. Amém. Queria estar compartilhando com vocês hoje, falar um pouquinho sobre o tempo, né? O tempo é um presente que Deus nos deu e nos dá todos os dias, né? Quem está interno aqui no Manaim? Levanta a mão aí pra gente ver. Amém. Queria dizer que todos os outros que não levantaram a mão estão aqui para fazer uma visita a você essa noite, né? Para cultuar Deus junto com você essa noite. Amém. Não porque nós somos bonzinhos, mas porque decidimos aceitar a vontade de Deus nessa noite de segunda-feira, né? Estar aqui junto com vocês e compartilhar da palavra dele, compartilhar do amor dele para com vocês e receber também o amor de vocês, né? Para conosco. Amém? Para falar um pouco sobre o tempo, eu tive refletindo hoje, o Hermenildo que me convidou para trazer uma reflexão, né? Eu não sou pregador, mas temos essa obrigação, né? De levar a palavra do Senhor. E nessa noite eu gostaria de compartilhar com vocês. E em falar sobre o tempo, eu estava me lembrando de quando a gente começou essas visitas aqui no Manaim, né? Na verdade não era aqui ainda. E eu me lembrei que eu e minha esposa, a gente levava o meu filho no colo. Era um bebê ainda, né? Ele dormia e a gente colocava ele num sofá que tinha lá no Manaim. E hoje essa criança está maior do que eu, né? Tem 18 anos. Então o tempo passa, né? O tempo corre. E a gente vê que a estrutura do Manaim mudou, né? Os internos são outros, mas o Deus é o mesmo. Aleluia, Jesus. Deus tem, acredito eu, que Ele tem amado muito essa obra, né? Essa obra não se cessou desde a época que eu conheço até os dias de hoje. Pelo contrário, tem crescido, né? Tem ganhado mais robustez, mais estrutura e assim tem conseguido salvar vidas, né? É importante a gente reconhecer que o número de pessoas que conseguem vencer esse tempo de 9 meses é pequeno, né? Que o número de recuperação é pequeno, até porque depende muito de cada um de vocês, né? Que são internos aqui. Gostaria de estar compartilhando com vocês o texto que está em Salmos 90. Salmos 90. Que diz assim: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que Tu formasses a terra e o mundo. Sim, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Amém? Falando de tempo, a gente vê aqui nessa palavra que a única coisa, a única pessoa, o único ser que não está ligado diretamente ao tempo é Deus, né? Todo o restante, tudo, eu, você, as coisas, os animais, as plantas, todo o universo, ele está ligado diretamente ao tempo. Você já prestou atenção nisso? Tudo, menos Deus. Deus é o único ser que ele não está ali em relação direta ao tempo, porque foi ele quem criou o tempo, né? Então a palavra do Senhor nos diz que o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Então nessa noite eu gostaria que eu conseguisse pelo menos passar uma porção daquilo que Deus tem me mostrado em relação ao tempo para vocês. E aos internos aqui do Manaim, a estadia de vocês aqui, esse período que vocês ficam aqui, está muito forte em relação ao tempo, né? Vocês estão com o propósito de passar 9 meses aqui. Alguns conseguem, outros não, outros desistem, né? Mas está relacionado diretamente ao tempo. Na cabeça de vocês existe um tempo, eu tenho que passar 9 meses, né? Há um tempo. Infelizmente, nós seres humanos, a gente, com o passar do tempo, a gente relaciona valores, né? Principalmente a dinheiro. Se a gente quer ter noção de valor de alguma coisa,
a gente leva para o lado financeiro. Quanto é que vale isso? Quanto é que vale aquilo? A gente compara uma coisa a outra. E eu pude ver que o tempo é muito mais valioso que o dinheiro. Porque com o tempo, Deus te dando sabedoria, você consegue dinheiro. Mas com dinheiro você não consegue comprar tempo. O tempo, eu estive observando, ele é muito parecido com o amor, né? Você não consegue manipular ele. Você não consegue estocar o tempo. Você não consegue ter mais tempo. Você não consegue ter menos tempo. Você só consegue gastar o tempo. Quem está aqui dentro, acredito eu, que fica doido para o tempo passar logo. Mas o seu tempo é o mesmo tempo meu lá fora, né? São 24 horas. Você tem 24 horas, eu também tenho lá, né? Aquele que está ao lado de sua família, num dia de lazer, está doido para o tempo não passar. Mas ele passa. Assim como passa para você aqui dentro também, né? E essa relação entre valores é muito forte entre nós. E a gente acaba nascendo, vivendo nessa sociedade e não dá muita importância àquilo que realmente tem valor, né? Como eu falei, o ser humano liga muito a questão de valor a dinheiro. E eu achei interessante uma comparação que alguém fez aqui em relação ao tempo e o dinheiro. Aí a gente acaba dando um estalo e a gente começa a dar valor ao tempo. Ele disse assim: você já imaginou se um minuto valesse R$1? Se um minuto valesse R$1 e uma hora você teria R$60. E um dia você teria mil, se eu tiver certo, 1044. Eu não sei se essa conta foi feita correta. Faz de um mês 43.200. Então assim, é muita coisa, né? Em um mês. Resumindo, quando a gente começa a comparar o tempo com dinheiro, a gente começa a dar mais valor. E essa pessoa trouxe a reflexão: você já imaginou se o tempo que Deus está te dando fosse dinheiro? Aí eu falei: caramba, é verdade. Se a gente contar que o dia começa a partir da meia-noite, né? Meia-noite de hoje, meia-noite e uma, já é terça-feira. Quando fosse na terça-feira, a primeira coisa que eu faria como ser humano, enxergando o tempo como dinheiro, era acordar mais cedo. Falei: opa, já estou com dinheiro em caixa, já vou gastá-lo. Sabe por quê? Porque o tempo que Deus te dá, você não consegue poupar. Então esse dinheiro que você ganha durante um dia, comparado com o tempo, tem que ser gasto. Não pode ser acumulado. Então você acordaria mais cedo para gastá-lo, né? Ao final do dia, você já teria feito de tudo para aproveitar esse dinheiro que você ganhou. Trazendo para nossa reflexão o tempo. Porque se você decide abrir mão de suas vontades, de sua própria vida, se algum de vocês aqui já teve esse pensamento de abrir mão da vida, e você fala: não vou fazer nada no meu dia de hoje, vou simplesmente dormir, ver o tempo passar. Você vai gastar 24 horas do seu dia, assim como eu gastei 24 horas do meu dia. Não importa o que você fez, você sempre vai gastar tempo. E esse tempo é um presente de Deus para a tua vida. Desde o momento que você acorda até você ir dormir. E o que é que você tem feito com esse tempo? Você tem aproveitado esse tempo? Você tem usado esse tempo da melhor forma? Temos sido gratos ou ingratos com esse tempo que Deus nos deu, né? Em Eclesiastes 3:11 diz assim: ele fez tudo apropriado a seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, este não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Então, como eu falei, o tempo é um presente de Deus. E Ele nos dá esse presente a cada amanhecer. É por isso que muitas pessoas que já têm consciência desse valor do tempo, ela agradece tanto a Deus assim que acorda. Porque por muitas vezes já não temos mais esse tempo. E aí já é tarde demais, né? Esse tempo que nos é dado aqui na face da terra
é algo muito interessante, assim como foi falado nesse versículo. Deus pôs no coração do homem a ansiedade pela eternidade, né? Todos nós temos esse anseio de um dia ir morar ao lado do Senhor. Porém, estamos falando de tempo, né? Então esse tempo está relacionado a agora, enquanto temos vida. Então essa eternidade está relacionada aos seus atos enquanto você está aqui na terra gastando esse tempo. E na palavra de Deus diz que nós ainda não temos consciência disso, né? Ainda não temos aproveitado o bastante esse tempo que Ele tem nos dado. Deus é um Deus tão maravilhoso que Ele nos dá esse tempo e nos deixa e diz como é que você quer gastá-lo, né? Ele não impõe nada, não te direciona nada, Ele aponta o caminho e diz, vai por aqui porque aqui é melhor, né? Acredito que todos vocês estão aqui nessa noite, aqui no Manaim, em busca de recuperar um tempo, amém? Vocês concordam? Um tempo que foi mal gasto, né? Um tempo que foi gasto de maneira errada, mas que vocês estão aqui, prontos a reparar esse tempo. E Deus tem dado essa oportunidade para vocês. A cada amanhecer, a cada dia que você acordar, pode ter a certeza, Deus me deu mais um dia. Deus está acrescentando tempo. E esse tempo, eu aprendi, vocês estão aprendendo hoje, que é mais valioso que dinheiro. Talvez muitos de vocês podem dizer, se eu tivesse tido uma oportunidade de trabalho, né? Se eu tivesse tido mais dinheiro, eu não teria entrado por esse caminho, não teria ido para a bebida, não teria ido para o álcool, para a droga. Ou às vezes poderia ser pior, né? Com dinheiro, né? Poderia ter sido pior. Mas de uma coisa é certa, Deus tem dado tempo, né? Como eu falei, com o tempo você consegue várias coisas. Você pode ganhar dinheiro com o tempo, mas com o dinheiro você não consegue comprar tempo. A reflexão que eu queria deixar para vocês hoje é: aproveite esse tempo que Deus tem te dado. A cada amanhecer o Senhor tem nos dado tempo. Amém? Em 1 Coríntios 10:31 diz assim: assim, quer vocês comam, bebam, façam qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Amém? Aqui a gente já começa a receber algumas instruções da melhor maneira de gastar esse tempo. Talvez quem não tem muita proximidade com Deus, enxerga Deus como um Deus distante, né? Um Deus rigoroso, e que fala, então como é que eu tenho que gastar meu tempo? Só de joelho, orando, buscando a presença de Deus? Aqui está o segredo. 1 Coríntios 10:31. Faça qualquer coisa, faça para a glória de Deus. Amém? Como eu falei, Deus é um Deus que te dá liberdade. Deus é um Deus que te conhece no oculto. Talvez diante de um pastor, de um monitor aqui do Manaim, né? A gente procure fazer as coisas certas. Mas Deus é um Deus do oculto. É o Deus que está com você no momento que você está sozinho. Então não há como esconder nada do Senhor. Então para que a gente querer, né? Ser correto diante dos homens, sendo que Deus está presente em todo momento de nossas vidas. Então, ao primeiro impacto dessa palavra, a gente fala, pô, então fica difícil de servir a Deus, já que Ele está em todo lugar, em todo momento. Mas por outro lado, a gente começa a enxergar um Deus que é a liberdade, que é um dos slogans aqui do Manaim, né? Gente livre. A gente aprende a ser gente livre. Livre por quê? Porque Deus está conosco a todo momento. Então não adianta a gente se prender a regras, né? Por quê? Porque Deus é a nossa regra. É Ele quem está ali ao nosso lado, no momento fácil, difícil, alegre, triste e a todo tempo. Amém? Aqui em Efésios 5,15 diz assim: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor, né? A palavra de Deus, ela é magnífica, né? É tremenda. A gente encontra explicação para tudo na palavra de Deus.
E esse versículo acredito que seja bem claro, né? Autoexplicativo. Que nós não devemos ser insensatos, né? Deve haver sensatez entre nós. E para vocês aqui no Manaim, eu acredito que seja um momento de reflexão, né? Sobre tantos momentos que nós já tivemos de sensatez, né? Fazer as coisas por impulso, sem pensar. Aqui vocês estão tendo um tempo para refletir sobre tudo aquilo que passou na vida de vocês. A gente, quando vai para a vigília, né? Eu costumo dizer para os meninos que vigília é algo interessante, porque eu considero assim, um tempo de oração. Mas tempo de oração todo dia você tem. Você pode estar caminhando, estar orando. Ir almoçar, você está orando. Ir em casa à noite, você está orando. Mas eu costumo dizer que a vigília é um momento de qualidade, né? É onde você se desliga de tudo, de todos. Você procura ali um lugar isolado para estar conversando com Deus, buscando a presença dele. Então acredito que seja um momento de qualidade. Então, para vocês que estão internos aqui, eu acredito que esse seja um momento de qualidade, né? Não tem ninguém atrapalhando vocês. Vocês, infelizmente, estão passando um período longe dos familiares, mas é um momento de reflexão. Um momento onde vocês podem parar para pensar. A gente sabe que existe um número muito grande de pessoas que buscam Manaim, que a gente costuma dizer, né, para passar uma chuva. A gente sabe que há um número grande de pessoas, né? Passa por aqui para ganhar uns quilinhos, ficar mais forte. E depois... Isso. Mas a nossa reflexão, né, pastor? A nossa reflexão aqui essa noite é essa. Que vocês aproveitem esse tempo que vocês estão aqui. Já que vocês decidiram vir até aqui, né? Por que não aproveitar esse tempo? A gente aprendeu que tempo é mais valioso do que dinheiro, né? Com certeza. Então, esse período que vocês estão passando aqui, vocês estão ganhando mais do que dinheiro. Vocês estão dedicando um tempo para a qualidade de vida de vocês. E não há maneira melhor de aproveitar esse tempo do que ao lado do Senhor. Foi isso que a gente aprendeu essa noite, né? Quer beba, quer coma, quer se divirta, quer saia, quer pule, quer dance. Que faça tudo para a glória do Senhor. Amém? Eu agradeço o convite de Hermê e deixo aqui meu sincero voto de vida melhor para vocês, né? Busquem a presença de Deus. Eu acredito que Deus é o único que pode transformar a vida de vocês e vocês estão no lugar certo, né? Aproveitem o tempo que Deus dá para vocês. O mesmo tempo que Ele me dá, que dá para o Hermê, Ele está dando para vocês. O mesmo tempo que vocês têm aqui dentro, vai ter lá fora. São 24 horas por dia. Basta tomar uma decisão. O que é que a gente vai fazer com esse tempo, né? E esse tempo reflete num tempo maior, chamado eternidade. Onde é que vocês querem passar a eternidade? Ao lado do Senhor ou em outro lugar? Isso vai depender da decisão aqui, hoje, né? Enquanto estamos vivos aqui na face dessa terra. Amém? Agradeço a oportunidade.